Bom dia, povo de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor estejam com todos vocês durante todo este dia. Meus queridos, como foram de final de semana? Espero que muito bem. Vamos começar nossa nova semana com reflexão? Então, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 5, dos versículos 12 ao 21, que diz assim: Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque, se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela obediência de um só homem muitos foram feitos, porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim, como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus amados, algumas pessoas evitam ir ao médico porque não querem descobrir que algo pode estar errado. Algumas pessoas evitam ir à igreja pela mesma razão. Mas a ignorância de nossas doenças não nos deixa saudáveis, e a ignorância dos nossos pecados não nos torna inocentes. A lei romana é considerada a fonte da ideia de que a ignorância da lei não perdoa ninguém. No entanto, tal conceito originou-se muito antes, quando Deus deu a lei a Israel. Ele estabeleceu que até mesmo o pecado não intencional exigiria um sacrifício para o perdão. Em sua carta aos cristãos que viviam em Roma, o apóstolo Paulo referiu-se à questão da ignorância ou falta de entendimento. Quando as pessoas eram ignorantes da justiça de Deus, criaram sua própria justiça. Ao vivermos de acordo com nossos próprios padrões de certo e errado, podemos nos sentir bem conosco mesmos. Mas isso não nos torna espiritualmente saudáveis. Apenas quando somos comparados ao padrão de justiça de Deus, conhecemos a condição de nossa saúde espiritual. Nenhum de nós pode alcançar a justiça de Cristo, mas, felizmente, não precisamos. Ele compartilha sua justiça conosco. A parte boa em descobrir o que está errado conosco
é que o médico dos médicos pode nos curar. Deus é quem estabelece os padrões e cura nossa saúde espiritual. Pense nisso e tenha um dia de paz, de alegria e de vitórias. Em nome de Jesus, amém. Tenham todos uma excelente semana, um excelente início de semana e até amanhã, se Deus quiser.